Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita. Nós estamos no terceiro domingo do tempo comum do ano B. Este domingo é uma proposta de Deus a cada um de nós e um chamado à conversão. Repita comigo: ser cristão de razão. Ser cristão de razão. Ser cristão de ação. Ser cristão de ação. Ser cristão de paixão. Ser cristão de paixão. Exatamente, meus irmãos. Jesus continua chamando aqueles que seriam a igreja. Jesus vai instaurar as coisas de Deus através de 12 homens. E ele vai chamando pelo nome. A eles lá atrás, a nós hoje. O evangelho que nós temos alegria de estudar, de aprofundar um pouco, está em Marcos capítulo 1, o versículo os 14 ao 20. Um evangelho pequenino, mas que traz muitas lições para nós. Primeiramente, eu vou falando sobre a Bíblia, sobre a exegese, vou atualizando a nossa vida também pela hermenêutica. Jesus, ele se criou na Galileia. Imagine, um mapa, que é uma região comprida. O reino do norte é a Galileia, do sul é a Judeia. É na Judeia que está Jerusalém. O judeu não era muito afoito ao galileu. O norte era desprezado. Tanto é que as pessoas que moravam na Galileia, mas que vinham para a Judeia, falaram que eram judeus. Eles não gostavam de vir de lá. Tanto é quando anunciam que Jesus está pregando, Jesus o Galileu, Jesus o Nazareno, eles vão perguntar: pode vir alguma coisa de lá? Desse lugar sai alguma coisa? É da Galileia que estão as cidades que Jesus fez grandes milagres. E você lê o Evangelho, Jesus passou entre 15 e 16 cidades da Galileia. Belém é na Galileia, Nazaré é na Galileia, Jesus o Galileu. Quando Jesus, ele fica sabendo que João, o precursor, ele está inaugurando um novo tempo com o batismo de conversão. Jesus sai da Galileia e ele desce para a Judeia para ser batizado por João. É claro que o evangelho está dentro de um contexto maior, Mas Jesus então ele vai ser batizado por João. Depois disso ele vai para o deserto, que a gente vai celebrar isso na quaresma, e ele volta iniciando a sua vida pública. Depois que João Batista foi preso, ele foi preso aonde? A Judeia. Jesus foi batizado aonde? A Judeia. Com João preso, Jesus ele volta para a Galileia, para a terra dos galileus. É necessário aqui só um pequeno parênteses. Por que João foi preso? Porque João falava a verdade. João falava a verdade. E para quem anda falando a verdade, vai acabar perdendo a cabeça, como João perdeu. Mas é melhor perder a cabeça e conquistar o céu do que ter o corpo inteiro e ser jogado no inferno. Aí Jesus vai dizer isso: se o teu olho te leva a pecar, arranca esse olho. Se a tua mão te leva a pecar, arranca essa mão. Se o teu pé te leva a pecar, arranca esse pé. Como ninguém está arrancando o olho, nem pé nem mão, arranquemos da nossa vida o pecado. Mas João, ele tinha uma pregação clara. E a pregação de João era para Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Essa mulher é casada com teu irmão, você não pode desposá-la. Você não pode ficar com essa mulher, isso é adultério. E Herodíades tinha ódio de João. Herodes gostava de João. Mas de tanto a mulher falar na sua cabeça, ele manda
prendê-lo. E o final da história você já sabe. Herodíades vai embebedar Herodes, manda a sua filha Salomé dançar, e Herodes já estava mais para lá do que para cá, vai dizer para ela: olha, peça o que você quiser que eu te dou. O que você quer? O que você quiser, se você pedir a metade do meu reino, eu te dou. A menina, coitadinha, com a sambasquá, nem sabe o que quer, ela vai até a mãe: o que eu vou pedir, mãe? E me ofereceu tanta coisa que eu nem sei. Peça a cabeça de João numa bandeja. E a menina volta e fala: eu quero a cabeça de João. Como Herodes tinha falado que daria para a menina o que ela quisesse em público, e naquela época a palavra era a palavra dada é palavra cumprida, que hoje é difícil, né? A pessoa fala, tem a filmagem, você está vendo a pessoa fazer, a pessoa assinou, tem foto, tem áudio, ela vai negando: não, não sou eu, não, essa voz não é minha, essa assinatura não é minha, quem está na imagem não sou eu. E a justiça faz a festa, né? Mas naquela época a palavra tinha força, e se o rei deu a palavra seria cumprida. Então João, ele é decapitado. É só para contextualizar por que ele foi preso. Ele não foi preso porque roubou, ele não foi preso porque matou, ele foi preso porque pregou a verdade. Ele incomodava Herodíades, e Herodíades não quis se converter. O que é conversão? Mudar de vida. Ela não quis mudar de vida, ela não procurava conversão, ela procurava adequação. O que eu quero não é mudar de vida, eu quero que aquele que fale que eu tenho que mudar de vida se cale. Eu quero que aquele que aponta o meu pecado se cale. Eu quero que aquele que fica me incomodando se cale. Quer dizer, ela não tinha uma atitude de abertura, ela não queria mudar de vida, ela queria calar a voz que clama. E no final, João, ele foi morto. Jesus, quando fica sabendo que João está preso, ele nota que a missão dele não será na Judeia, mas será na Galileia. Deixa eu só fazer aqui uma ponte, eu volto agora. Vamos lá para o final da história. Jesus foi morto em Jerusalém. Os discípulos estão em Jerusalém. Pentecostes se dá em Jerusalém. Jesus vai aparecendo durante 40 dias. Depois vem o Espírito. Mas na ascensão de Jesus, ele vai dizer o quê? Homens da Galileia. Ele não fala homens da Judeia, homens da Galileia. Assim como fiz do Cristo permanecer. Ou seja, Jesus, ele vai trazer para a Judeia o espírito da Galileia. São aqueles que ninguém aceitava, aqueles que ninguém gostavam, e eles tinham uma vantagem. É por isso que Jesus vai para a Galileia. Você pode perguntar: mas por que ele foi para a Galileia? Foi só para não ser morto na Judeia? Não sei se você já ensinou alguém a dirigir, se alguém tem instrutor aqui. A coisa melhor é você ensinar o certo para quem não sabe o errado. A coisa mais difícil, pelo menos os instrutores dizem, é você ensinar a dirigir quem já aprendeu a dirigir errado. Tem que ficar corrigindo o tempo. Não é assim, não faça isso, você não vai tirar carteira, não é assim. Não, mas eu aprendi, mas está errado, meu filho. Não é assim que faz, você vai levar pau no dia do seu exame. Não, mas eu estou tendo dificuldade. Se a pessoa nunca pegou num carro e ela pega o instrumento e falou: é assim, ela já aprende certo. Por que que Jesus escolheu galileus, pescadores, e não pegou o pessoal da Judeia? Porque estes do sul já viriam viciados com o judaísmo escravizante, já viriam com várias ideias prontas que estava no templo de Jerusalém para aquilo que Jesus queria. Então ele falou: olha, eu não vou ensinar o certo para quem está errado, eu não vou ensinar o caminho certo para quem gosta, está perdido. Então eu vou chamar aquele que não sabe nada, eu vou começar com eles do zero. Então ele vai para a Galileia, porque está longe de Jerusalém,
Então eles têm uma outra vida, tanto que é chamada Reino do Sul, Reino do Norte. Nós temos a Galileia Alta e a Galileia Baixa, né? A Baixa, uma planície muito produtiva, não é? Temos grandes cidades naquela região. Então você veja que Jesus estava nessa região anunciando a sua palavra. Foi na Galileia que Jesus fez a maioria das suas pregações e a maioria dos seus milagres. Tanto é que o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, uma festa de casamento. Então este é o contexto. Só de curiosidade, essa palavra Galileia significa andar ao redor. É você andar em círculo. Então está mostrando o quê? Que o nosso Deus é aquele que anda ao nosso redor, procurando nos salvar, procurando nos formar, procurando nos mostrar qual é o caminho. Nós temos na Bíblia, lá depois dos evangelhos, que o diabo nos rodeia como um leão a rugir. Mas se o diabo nos rodeia, sabe que antes do bicho começar a nos rodear, quem não está nos rodeando é Deus. Galileia, andar ao redor. Então Jesus vai para Galileia anunciar a palavra. E aqui vai dizer que no Antigo Testamento a palavra Galileia aparece somente 6 vezes. No Novo Testamento ela aparece 65 vezes, principalmente nos evangelhos. Em Mateus 16 vezes, em Marcos 12 vezes, em Lucas 13 e em João 15 vezes. Então veja, se no Antigo Testamento aparece só 6, só no Evangelho de Marcos, que nós vamos estudar este ano, aparecem 12. Ou seja, por que todos os olhares foram para a Galileia? Porque lá estava o Galileu, que é Jesus pregando. Aqui continua o texto dizendo que Jesus foi para a Galileia para fazer alguma coisa. Ele foi para pregar. Aqui, meus irmãos, a gente pode abrir o parênteses. E na nossa vida de oração, você que reza, eu espero que todos rezem, espero que você reze, você tem que perguntar a Deus: oh meu Deus, qual é a minha Galileia? Qual é a minha terra de missão? Onde eu sou chamado a pregar a tua palavra? Onde eu sou chamado a testemunhar o Evangelho? Talvez a sua Galileia seja a sua família. Talvez a sua Galileia seja a sua sala lá na faculdade. Talvez a sua Galileia seja o prédio que você mora. Talvez a sua Galileia seja a família de um parente desgarrado. Talvez a sua Galileia seja o seu namorado, sua namorada, sua roda de amizade. Eu não sei qual é a sua Galileia, mas nós precisamos descobrir aonde Deus nos quer. E não apenas aonde Deus nos quer, para que Ele nos quer lá. Aonde Deus te plantou? Aonde você está? Qual é o lugar que você convive? Quais as pessoas com quem você encontra? Esta é a sua Galileia. É aí que você é chamado para uma missão de anunciar, uma missão de pregar, uma missão de falar a boa nova, a boa notícia, Evangelion, que em português, Evangelho. E Jesus está pregando o Evangelho que já fora anunciado lá em Belém. Se você foi à missa de Natal e prestou atenção na missa, os anjos vão dizer aos pastores: não temais, eis que eu vos anuncio uma grande alegria, eu vos anuncio uma boa nova. Esta grande alegria, esta boa nova é o Evangelho, boa notícia. E a notícia boa para nós não é uma filosofia, não é uma ideia, não é algo, não. A nossa boa nova é uma pessoa, é Jesus Cristo.
Jesus Cristo, ele é o Evangelho do Pai, ele é a palavra do Pai. Então, quando Jesus, na sua pregação, anunciando o Evangelho, ele vai dizer, o tempo já chegou. Que tempo que já chegou? O tempo de Deus, o tempo cairótico, o tempo da essência. Nós podemos viver em dois tempos, existem dois tempos. Existe o tempo cronológico e existe o tempo cairótico. Na mitologia grega, existia um deus chamado Cronos. É o deus que coordenava o tempo. E esse Cronos, ele engravidava as mulheres. E as mulheres, quando pariam os filhos, Cronos ia e comia. Por quê? É o tempo cronológico. Por isso que chama Cronos. O tempo nos come. O tempo nos devora. É alguma coisa paradoxal, né? Um dia a mais de vida é um dia a menos de vida. Ninguém pensa nisso. Mas quando a mamãe gera uma vida, ela está concedendo a esta vida o dom da morte. Porque só morre quem nasce. A gente não pensa nisso. A pessoa nasceu para morrer, mas cedo ou mais tarde o tempo cronológico vai chegar nesta pessoa. Se fosse só isso, meus irmãos, desculpem a palavra, a nossa vida seria desgraçada. Ô vidinha desgraçada para quem vive apenas no cronológico. Hoje eu sou criança, amanhã serei jovem, depois da manhã serei adulto, depois serei idoso e depois você vai morrer, meu filho. Mas que sentido tem essa vida? Acorda, trabalha, resolve problema, paga conta, estuda, forma, passa aperto, fica velho. É só isso? A vida é só essas coisas? Não. Aí vem Jesus anunciando, opa, o tempo já chegou. Que tempo, Jesus? O tempo cronológico? O tempo que nos come, o tempo que nos envelhece, o tempo que nos mata? Não, chegou o tempo de Deus, o tempo do Kairos, o tempo que não tem tempo, o tempo é zero. É por isso que Jesus era, é e será. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Deus é imutável. Por quê? Porque o Espírito não tem tempo. É sempre o tempo zero. Os teólogos, eles vão dizer que Deus vê a nossa vida como se fosse um piscar de olhos. Deus pisca o olho, é a nossa vida toda. Pai, Padre, como isso acontece? Não sei. Mas quem já passou por uma EQM, experiência de quase morte, a pessoa vai dizer, Padre, eu estava no volante, a hora que aquela carreta veio na minha direção, eu vi a minha vida passar num filme. Graças a Deus que eu estou aqui para contar a história. Não viva no tempo de baixo. Procure o tempo do alto. É o tempo cairótico. É o tempo de Deus. É o melhor tempo. É o tempo que não acaba. E Jesus vai prometer o que todos nós queremos. Quem já viu aí, quem gosta de filme, Hollywood gosta da temática, a fonte da juventude. Aqueles filmes que eu gostava tanto, certamente muitos aqui também gostavam, do Indiana Jones. O que o Indiana Jones sempre procurava? Coisas, fantásticas para melhorar a vida da humanidade dele e da mulher. A maioria dos filmes, se não o melhor dos filmes, ele procura a fonte da eterna juventude. Por quê? Porque esta fonte vence o Cronos. Quando eu tomo da água, o Cronos não me afeta mais. Eu serei eternamente jovem. O ser humano tem fome de eternidade. Ninguém aqui quer morrer. Ninguém aqui quer que as coisas passem. É por isso que Jesus vai dizer, não, da primeira morte você não escapa, mas da segunda, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E viverá para sempre. É o que a gente quer. Eternidade. O tempo já
se completou. Ô padre, o que aconteceu para o tempo se completar e para Jesus vir? Não, é o contrário. Porque Jesus veio, o tempo se completou. Porque Jesus começa o ministério da pregação do reino, chegou a plenitude dos tempos. E Jesus está pregando que o reino está próximo. Reino de Deus. Eles entendiam a palavra reino porque eles lembravam de Davi, lembravam de Salomão. Na época de Davi e Salomão, era como se eles fossem realmente reis de Deus. O Senhor levantou o seu reino, mas que também caíram com o passar do tempo. Então Jesus vai inaugurar o seu reino, reino de Deus que será plenamente no reino dos céus. Mas a minha pergunta é, como hoje eu posso saber se eu faço parte do reino de Deus? Onde que está a materialidade do reino de Deus? É a igreja. É por isso que Jesus chamou 12 homens e entregou a estes homens 7 tesouros, para que nós saiamos do tempo cronos e entremos no tempo kairótico. Quais são os 7 tesouros, padre? Os sacramentos. É por isso que a igreja, ela é depositária daquilo que nosso Senhor nos concedeu. Vou abrir um parênteses, não estou falando o nome, então não há polêmica aqui, é só para você entender. Nós do clero católico, diáconos, padres e bispos, a nossa missão primordial é administrar ao povo de Deus os sacramentos, guiando-os para o reino de Deus, para o reino dos céus. E a nossa missão, e deve ser uma missão de humildade, é dizer a mesma coisa que Paulo disse: eu prego o que eu recebi, eu faço o que o Senhor fez naquela ceia. Então, meus irmãos, estamos precisando rezar mais para a igreja, para os diáconos, para os padres, para os bispos, para o Santo Padre, o Papa. Precisamos rezar por aqueles que são os guardiães do depósito da fé, para que não lide com o depósito da fé como se fosse coisa nossa. Porque a coisa pior que tem é um padre que acha que o negócio é dele. É um bispo que acha, eu vou fazer do meu jeito. É um papa que começa do jeito dele. Não. Nós somos apenas depositários do depósito da fé. O depósito da fé, como diz São João Paulo II, na abertura do Catecismo da Igreja Católica, ele não é para ser mudado, ele é para ser guardado, protegido, zelado. Então, se a pessoa começa a fazer do jeito dela, ela está atrapalhando 2000 anos de história da igreja, que guardou este depósito. Leia Santo Tomás de Aquino, leia Santo Agostinho, leia um São João da Cruz da Vida, não é? Santo Afonso Maria de Ligório, Santa Teresinha de Lisieux, Teresa d'Ávila, Santo Antônio, Boca de Ouro, todos nestes séculos guardaram o depósito da fé. Então a pregação de Cristo, ela jamais deve ser mudada para atender aos tempos modernos, porque esse tempo não é o nosso tempo é o tempo kairótico. Então esse negócio de ficar agradando o mundo, deixando o espírito secular, o espírito mundano entrar na igreja, é um tiro no pé. É o maior tiro no pé que a igreja pode dar, é querer agradar o mundo, porque o mundo não ama a igreja, o mundo não ama Jesus, nem os que são dele. Jesus disse na sua oração sacerdotal: Pai, guarda aqueles a que chamei, eles são teus, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, guarda-os na verdade. E onde eu estou, eu quero que esteja aqueles que são meus. Então aqui, meus irmãos, nós somos chamados a esta pregação. O reino de Deus está próximo. E pregar a palavra com a vida, pregar a palavra com o coração. E nós estamos aqui no capítulo 1 de Marcos. Estamos no versículo
15, no início de Marcos, nós temos aqui a primeira pregação de Jesus. Pequenininha a pregação, mas grande no significado. Qual é a primeira pregação de Jesus? O tempo se completou, o reino está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, vamos fazer só uma comparação, que eu gosto de comparação, que você entende o negócio. Não assisto tanto não, mas eu acho muito bonito aqueles desfiles de escola de samba no carnaval. Aquele povo pelado não, né? Mas as fantasias. E toda escola, quando vai entrar na avenida, ela tem alguma coisa que resume a história do enredo. É chamado de quê? Quem que abre o desfile? Comissão de frente. Por que chama comissão de frente? Porque o nome já fala, né, gente? Porque eles vêm na frente. Então eles vão abrindo o desfile. Então eles vão anunciando na escola, né, e contando ali o resumo do enredo. Só para você entender, depois da comissão de frente, meu filho, vem tudo aquilo. Vem coisa ali que ninguém imagina. Esta pregação de Jesus é como se fosse o abre-alas. Comissão de frente. Depois disso, vem todas as outras pregações e todos os outros milagres. Mas aqui é o primeiro. É o abre-alas. É o que vem na frente. Jesus poderia falar de tanta coisa, né? Olha para o padre aqui. Se fosse para agradar a galera do mimimi, primeira pregação de Jesus: amai-vos. É isso que o povo quer. Se fosse o principal, Jesus tinha começado com isso. Olha, gente, eu vim para pregar amor. Só love, só love, só love, só love. É isso que o povo quer. Só love. A primeira pregação de Cristo, não tem nada de amor aí. Ele foi exigente. Ele foi pontual e pesado. Convertei-vos e crede no Evangelho. Tudo que virá depois daí vai nos levar a uma conversão e a uma fé em Jesus, porque o Evangelho é Ele, a boa nova é Ele. O que é conversão, meus irmãos? Mudança de vida, mudança de mentalidade. Há pessoas que dizem assim: eu me converti. Tá bom, respeita quem diz, mas não é nós. O católico, ele vai dizer a vida toda: eu estou me convertendo. É um processo, não é um é um processo. Quando começa esse processo? Quando você assume Cristo na sua vida e Ele finaliza no dia da sua morte. Quando nós morrermos, acabou o processo de conversão. Aí que nós vamos ver se a gente se converteu ou não, se a gente virou o coração para Deus ou não, se a gente viveu do jeito dele ou não. E veja, meus irmãos, infelizmente hoje tem pregações e pregações, tem pregadores e pregadores. Você vai encontrar hoje com facilidade dentro da igreja teologias que aprovem o seu pecado. É só você procurar. Tudo é lícito, até o pecado foi aprovado pela teologia na cabeça de alguns. Então aqui, eles não estão preocupados com a conversão. Eles não estão preocupados que a pessoa mude de vida, não. Ao invés de você mudar de vida pela palavra, eu vou adequar a palavra a você, para ficar mais bonitinho, mais doce, mais amável, mais queridinho. É isso que está acontecendo. Não se tem tantas pregações onde o pessoal é chamado à conversão, à mudança de vida por causa de nosso Senhor. Há muito uma adequação, adocicando as palavras de Cristo, mantendo a palavra, mas mudando o sentido, e fazem de um malabarismo, para explicar uma coisa simples.
tem que ler 40 páginas. Só aí você viu que o negócio tem alguma coisa errada. Para explicar uma coisa simples, tem 40, 80, 146 páginas, para explicar uma coisinha de nada. Então fica rodeando, olha o Galileu aí, rodeando, mas nunca chega no ponto. Você nunca conversou com gente assim, não? A pessoa fala, você pensa assim, meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada. O que essa pessoa quer? Ela fala, mas não fala nada. Não sei se você já conversou com gente assim. A pessoa fala, mas não tem início, não tem meio, não tem fim. Aí ela acabou e falou assim, pronto, acabei. Aí você pensa assim, estou lascado, o que eu vou falar? Não entendi nada que essa pessoa disse. É o que está acontecendo hoje. Fala, você lê, e no final, não entendi nada. O que está acontecendo isso aqui? Porque se perdeu o norte. E qual que é o norte? A conversão, a crença no Evangelho, a fé no Evangelho, crer em Jesus, crer na sua palavra. Então a nossa vida toda, ela deve ser questionada por estas duas. Você está se convertendo? Você está crendo no Evangelho? Hoje você está melhor do que ontem? Hoje você está pior que amanhã? Amanhã você terá mais fé? Amanhã você terá mais atitudes de conversão? Convertei-vos e crede no Evangelho. Aderir à pessoa de Jesus. Então aqui está a pregação. Quando nós falamos disso, eu dou um pulinho rapidinho na primeira leitura, que é Jonas capítulo 3, 1, 5 e 10. Vocês conhecem a história de Jonas, mas pode ser, estou falando que há, não acredito que há, não acredito, não acredito. Mas pode ser que alguém aqui, uma pessoa só, esqueceu a história do profeta Jonas, que é bem conhecida. Então eu vou só refrescar a cabeça de um só, peço desculpa, a maioria, certeza que todos já sabem, eu vou refrescar a cabeça de um que esqueceu. Deus, Ele vai chamar Jonas para uma grande missão. É através daí que Jesus começa a chamar os dele. Jesus foi para a Galileia, a missão dele era lá. Jonas é mandado para Nínive, uma grande cidade. Jonas tem medo de Deus e ele foge para Tarsis. Só que se fosse só o fugir, não tem problema. Ele fugiu, fujão, pega o fujão. Não. Atenção, meus irmãos. Quando Deus tem um sonho para você, quando Deus tem um propósito para a sua vida, e você foge dele, e você quer fazer do seu jeito, e não do jeito de Deus, a bonança dura pouco tempo, depois tudo começa a dar errado. Aí você pergunta, mas por que as coisas estão dando erradas? Eu vou te responder, meu filho, porque você quer ir para onde você deseja, e não para onde Deus precisa de você. Deus precisa de você em um lugar. Deus precisou do seu filho lá na Galileia. Deus precisava de Jonas lá em Nínive. Mas o cara não quer ir para Nínive, o cara quer ir para Tarsis. Aí ele entra no navio. Jonas, meio preguiçoso, desce para o porão, arruma uma rede e vai dormir. As perninhas para fora. Ele amarrou uma cordinha na madeira, ele só ficava puxando a cordinha assim. O mundo podia acabar. E o mundo começou a acabar, gente. Veio um temporal, mais um temporal, que o capitão do navio disse, esse temporal não é coisa humana, tem coisa aí. Cada um aí reze para o seu Deus, porque nós vamos afundar. Guarda isso, gente, guarda isso. Quando você não está na de Deus e a tempestade vem, se ela viesse só sobre você, se fosse uma nuvem negra na tua cabeça, soltando um raio, dane-se para lá. Só que quando você não está na de Deus, as coisas pioram para você e para quem está perto de você. A tempestade vem para você e para a sua família,
para você ir lá no seu trabalho, para você ir lá na sua sala. Então você tem que estar na sintonia de Deus, e cada um rezando para o seu Deus, cada um rezando para o seu Deus, e a chuva nada de parar. O capitão desce no porão, lá está Joninhas. O capitão falou: mas pelo amor de Deus, hein? Todo mundo está rezando para o seu Deus, você está aí dormindo, cara? Aí o capitão falou assim: peraí, se ele não está rezando, é ele quem está fugindo. Deus está mandando esse temporal todo, é por sua culpa. Ele falou assim: não me acuse, ninguém pode me julgar, ninguém pode falar nada. Capitão, vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar sorte então. Pediu uma varetinha para cada pessoa que estava naquele navio. Ele pega uma varetinha e quebra ela no meio. Ele vai dizer: quem tirar essa vareta é o culpado. Ele vai e bate a vareta na mesa e fala assim: ó, cada um tira uma. Tuc, 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 tuc. Agora me respondam. A vareta quebrada saiu para quem? Jonas. Como que você sabe? Você estava no navio, meu filho? Você estava no navio? Não, padre. Como que você sabe que a vareta saiu para Jonas? Ué, porque era Jonas que fugiu de Deus. Interessante. Você entende que a vareta quebrada foi para Jonas, e você reclama quando a vareta quebrada vai na sua mão, não é? Você reclama que as coisas não estão indo bem para você, mas você vê uma lógica que as coisas estão indo bem para Jonas. A sequência é a mesma. Cuidado quando não é você que está tirando a vareta quebrada, é você que está fazendo o auê. A tempestade é por sua causa, o problema é por sua causa. Aí o que eles dizem? Vamos jogar Jonas do barco. Se Jonas é o problema, vamos jogar o problema fora. Aí Jonas: melhor mesmo, porque acaba com o meu sofrimento, estou aguentando essa vida, vida complicada. Anda aí, marujo, vai para o mar. Pluk. Aí ele pulou e falou: agora é esperar a morte. Eu falei: que morte? A coisa só piora. Se você não se converte, a coisa só piora. Se você não muda de vida, a coisa só piora. Se você não volta para Deus, a coisa só piora. Veio uma baleia. Jonas, não é brincadeira. Eu não acredito que esse bicho vai me engolir. Na hora que ele falou engolir, gol. Foi lá para a barriga da baleia. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias ali. Esse período de Jonas na baleia, Jesus vai falar lá na frente. Assim como Jonas ficou 3 dias na barriga da baleia, o Filho do Homem haverá de ficar 3 dias na terra. É os 3 dias do túmulo. Jesus entra morto no sepulcro, depois de 3 dias ele sai ressuscitado. Entra na barriga da baleia um fujão e sai um profeta. Lá da barriga da baleia, a hora que ele viu que o negócio não está bom, o que ele fez? Agora eu vou rezar. E Deus, hein? É muito poder. Não quis rezar no navio, não quis rezar em Nínive, vai rezar na pior, né, meu filho? Você entendeu que, em sentido metafórico, por que certas baleias te engolem? Para você rezar, para você acordar para a vida, para você ver que o negócio não está bom, que você está afundando. Aí ali Jonas reza, e ainda bem que ele rezou ali, que quando ele reza, muda. Ele falou lá de dentro da baleia: oh meu Deus, eu sou um fujão mesmo, eu fugi, eu tive medo, mas eu vou seguir a tua palavra. Se o Senhor me der uma chance, eu irei cumprir o meu propósito, estou contextualizando, né? Irei cumprir a minha missão. A baleia chega na praia e vomita Jonas. Nossa Senhora, nem digerido o cara foi. Dá azia em pacote porque abornata, hein? Baleia vomitou o cara. Cai lá o Jonas, todo cheio de vomitar de baleia, coisa horrorosa. Aí ele vai para Nínive. E ele pensava assim: nossa, Nínive, a grande cidade, não vai dar certo isso não. E ele vai. E ele acredita, e ele começa a pregar lá em Nínive. Aí a leitura que nós lemos, né? Jonas pôs-se
a caminhar Nínive, a grande cidade, e dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Que 40 dias? Na Bíblia 40 é passagem, não é? Os ninivitas acreditaram em Deus, começaram a fazer jejum e vestiram sacos. O rei de Nínive, não está no texto não, que eles saltaram o versículo, mas ele sai do trono, ele tira a coroa, ele tira a capa, ele coloca um saco e ele joga cinza para cima. Ele fica todo, e ele pedindo perdão a Deus. Bonito isso. A conversão, a mudança de vida. Todos em Nínive pararam de pecar e começaram a rezar. Vamos rezar porque Nínive vai ser destruída. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas afastaram do mau caminho, compadeceu-se deles. É por isso que Jesus, no Evangelho, ele vai dizer: convertei-vos. Crede no Evangelho. Quando você converte, quando você crê, a bonança vem. Deus, ele vai nos conduzir. Ele começa a mostrar qual é o caminho que devemos seguir. O impossível aconteceu. Jonas achou que a grande cidade jamais o escutaria, e escutou. Agora, meus irmãos, para terminar o Evangelho, vamos só mais uma consideração. Deus é muito paciente, mas se Deus não tivesse muita paciência, ele tinha falado com Jonas assim: ô Jonas, larga de ser chato e para de querer fazer a minha parte. Faça só a sua, nem a sua você está fazendo, agora você quer fazer a minha parte. O que você quer dizer, meu Deus? Eu estou dizendo para você ir a Nínive, a grande cidade, e pregar lá, que se eles não mudarem de vida, em 40 dias a cidade será destruída. É isso que eu estou pedindo para você fazer. Se as pessoas vão te escutar, se elas não vão te escutar, se elas vão se converter, se elas vão rir, se elas vão te chamar de fanático, se elas vão te tacar pedra, isso aí é elas. Você só tem que falar isso. Quantas vezes, meus irmãos, Deus nos pede algo e a gente não faz com medo do resultado? Não, isso é com Ele. O que Ele pede para nós é a pregação. Jonas, diga, se você falar, o resto eu faço. E Jesus no Evangelho, Ele está chamando homens, como Deus contou com Jonas, Jesus conta também com homens. Aqui está escrito: Jesus viu, olha aí, Jesus vê você, ele viu Simão e André, Tiago e João, eles estavam trabalhando, e Jesus vai dizer para eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Imediatamente eles largaram as redes, largaram o pai e seguiram Jesus. É mais ou menos assim. Atenção, convertei-vos. Eu tenho que deixar algo. Crede, eu tenho que receber algo. Bonito isso. Conversão, deixar algo. Fé, receber algo. Olha como que o Evangelho é todo costurado. Convertei-vos, e deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus, e deixando o pai, seguiram Jesus. Para a gente se converter, o que está faltando a gente deixar? Olhando para a sua vida, o que você precisa deixar? Abandonar. Mas não basta deixar, é preciso receber. Você abre mão de algo para receber outra coisa. Você deixa isso para receber isso. Crede no Evangelho. Eles seguiram Jesus. Versículo 20. Seguindo Jesus. Conversão é deixar. Fé é seguir. É como se Jesus falasse com eles: venham comigo. Seguiram Jesus. Foram com ele. Versículo 20. Seguiram Jesus. Foram com ele.
Meus irmãos, Deus chama a cada um de nós. Todos nós somos vocacionados. Eu fui chamado por Deus a uma missão específica de ser padre. Isso eu falo desde que eu ordenei. O dia mais feliz da minha vida foi o dia da minha ordenação. Eu seria um homem profundamente frustrado se eu não fosse padre. Eu faço e faço com gosto. Gosto do que faço. Gosto de celebrar missa, gosto de ministrar sacramento, assistir casamento, batizar criança, visitar doente, preparar pregações. Para mim é um céu. Estou no céu, na terra, porque eu descobri a minha vocação. Aqui é a minha Galileia, é aqui que eu sou chamado. Qual é a sua vocação? Qual é a sua Galileia? Deus te chama para quê? E Deus, meus irmãos, não grita, Ele sussurra. Vamos repetir isso? Deus não grita, Ele sussurra. E Ele nos chama não por aquilo que nós fazemos, Ele nos chama por aquilo que nós podemos fazer com Ele. Porque o texto deixa claro quem são estes homens. São professores? São doutores? São membros do Sinédrio? São estudiosos da palavra? São poliglotas no templo de Jerusalém? Não, o texto diz, eram pescadores. Porque o texto só tem a letra, mas a expressão é assim: eles eram pescadores. Pescadores são homens sem estudo, são homens rudes, homens que talvez nem sabem conversar direito, vive no mar, vive de trabalho braçal, eram homens mais... E Jesus vai chamar estes. Por quê, padre? Aí quem vai responder é Santo Tomás de Aquino. E aqui eu leio: Cristo escolhe homens de educação modesta para demonstrar ao mundo que a sabedoria evangélica deriva diretamente de Deus e não deles. Ah, se Jesus chamou sábios, eles vão pregar com sabedoria. Espera aí, Jesus chamou 12 homens, um mais iletrado que o outro. Padre, qual que era o melhorzinho dos 12? Você não quer nem saber. O melhorzinho dos 12 sabia lidar com dinheiro, sabia influenciar as pessoas, era mais para frente. Judas Iscariotes, o mais preparadinho. Você sabe qual foi o final da história. Então, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa: Deus não grita, Deus sussurra. E nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. E se Deus te chama para alguma coisa, não fica cozinhando o ovo não. Responda a Deus imediatamente. Segue-me, ó Jesus, vou acabar de lavar minha rede, aí eu te sigo. Passa aqui semana que vem, ano que vem eu vou pensar. Imediatamente seguiram Jesus. E finalizo, meus irmãos, com uma parábola para você guardar. Para você guardar. Um homem estava passando na sua BMW. Poderoso, hein? Domingo de manhã, nas ruas da sua cidade. Ele podia estar dormindo, mas queria mostrar o carro. Tudo bem. Nisso, ele ouve um barulho. Ele para o carro. Hora que ele olha, alguém jogou um tijolo na porta do carro do cara. Nem um ano o carro tinha. Ele olhou e viu um menino. Ele pegou a camisetinha do menino e falou: você está louco? Você sabe quanto custa um carro desse? Você sabe como que eu vou arrumar isso? Você tem dinheiro para comprar pelo menos uma roda desse carro, menino? E ficou sacudindo. O menino falou: senhor moço, o senhor pode me bater à vontade, mas antes do senhor me bater, o senhor podia me ajudar. O meu irmão, ele é maior do que eu, e ele é mais gordinho, e ele não anda, ele estava na cadeira de rodas, e eu fui descer com ele aqui a rua, não consegui segurar, ele está caído ali, ó. E eu estou aqui há um tempão dando sinal para os carros, ninguém para me ajudar. Eu falei: se eu jogar um tijolo ele vai parar, o senhor foi o primeiro, só me desculpa. O cara até engoliu seco, né? Falou assim: cadê o menino? Aí olhou o menino caído, machucado, colocou o menino na cadeira, ainda deu um dinheirinho para eles. Toma, em vez de você pagar, toma isso aí. E conta-se
que até hoje tem uma BMW andando por aí com a porta amassada. O cara não arrumou a porta nunca mais. E quando alguém pergunta para ele: por que você tem a porta do seu carro amassada? Ele vai contar esta história. E ele termina assim: você tem duas opções na vida. Ou você escuta o sussurro de Deus, ou prepara que o tijolo já vem. Amém, meus irmãos? Amém. Ou você esteja atento ao sussurro de Deus, ou prepara para a tijolada. Jonas só acordou na tijolada. Espero que nós possamos imitar os discípulos, que ouviram o sussurro, que olharam dentro dos olhos de Jesus e descobriram em Jesus o sentido da vida. Ontem foram eles, hoje somos nós. Repitamos isso. Ontem foram eles, hoje somos nós. Não tenha medo de seguir a Jesus, porque a barca da igreja não é um barco furado. Deus não te chamaria para algo que Ele não tem certeza de que você é capaz. Não pela sua capacidade, mas por aquilo que Ele fará na nossa vida. Escute o sussurro, ou prepare para a tijolada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, nós precisamos da Tua força, nós precisamos do Teu Espírito para não desanimarmos durante o caminho. Ajuda-nos, Senhor, a descobrirmos qual é a nossa Galileia, qual é a Nínive que Deus nos envia hoje. Jonas foi enviado ontem com a missão que Deus tem para cada um de nós. Sim, Senhor, vá preenchendo o vazio dos corações com a Tua presença. O Senhor está visitando neste momento muitas pessoas entristecidas, muitas pessoas que estavam com o coração abafado, você que estava ansioso, depressivo, você vai sentindo uma paz invadindo a sua vida. É Deus que está tocando você, é Deus quem está libertando você. Obrigado, Senhor, porque tantas pessoas sentem agora no coração este desejo de serem os Teus discípulos no mundo de hoje. Abandonar o que precisa ser abandonado, começar o que precisa ser começado. Fortaleça, Senhor, o nosso anjo da guarda, para que possa verdadeiramente nos orientar, nos conduzir, nos proteger. Nos iluminar. Apresente para Jesus as pessoas pelas quais você está orando agora. O Senhor está colocando na sua casa os seus santos anjos. O Senhor está protegendo a sua família. Tome posse disso. O Senhor está tocando neste momento nas pessoas pelas quais você está orando agora. Se você tiver aí a foto destas pessoas, apresente para Jesus,
seja revelada, seja na tela do seu celular, aí na sua casa, um porta-retrato, apresenta para Jesus. O Senhor está tocando nessas pessoas, o Senhor está curando essas pessoas. Nós estamos numa verdadeira batalha entre aqueles que são do reino de Deus e aqueles que escolheram ser do reino de Satanás, aqueles que exaltam o céu e aqueles que exaltam o inferno. Mas não podemos nos esquecer, meus irmãos, a vitória já é nossa. Deus está conosco. Nossa Senhora disse: no final, o meu imaculado coração triunfará. A nossa vitória virá de Jesus, mas virá pelas mãos de Maria. É ela, a mulher do Gênesis, é ela que pisa a cabeça da serpente. É ela, a mulher vestida de sol, com a coroa de 12 estrelas, tendo a lua sobre os seus pés. Maria vestida de Deus. Maria, nossa mãe, nossa intercessora, aquela que luta diariamente para que sejamos santos, para que não desanimemos perante as dificuldades da vida. Nós não queremos fugir de Ti, Senhor. Nós não queremos nos esconder de Ti. Dá-nos a disponibilidade, a fé de André, de João, de Pedro, Tiago, Mateus, Judas, Tadeu, Felipe, Bartolomeu. Nós queremos deixar as nossas coisas, queremos te seguir, Senhor. Visita, Senhor, tantas famílias enlutadas. Visita, Senhor, pessoas que estão sofrendo muito pela perda de um ente querido. Essa pessoa não consegue sair desse ciclo de sofrimento. Nós sabemos, Jesus, o quanto a morte dói. O Senhor chorou a morte do seu amigo Lázaro. O Senhor entende o que é perder um familiar, um amigo. Então, Senhor, toque neste momento em tantas pessoas angustiadas. Pessoas desanimadas. Pessoas que estão pensando em tirar a própria vida. Nós renunciamos de dentro da sua casa e do seu coração todo espírito de suicídio, todo espírito de inveja, de gula, de cobiça, de avareza, de luxúria. A poderosa intercessão São Padre Pio, São Bento, São Miguel Arcanjo. Toca, Senhor Jesus, nos adolescentes e nos jovens. Eles são os mais atacados
por este relativismo em que vivemos. Nós pedimos e clamamos a poderosa intercessão do beato Carlo Acutis, para que possa interceder pelos jovens, arrancando-os das garras do demônio, protegendo-os de todo o mal. Abençoa, Senhor, as nossas crianças, crianças que são totalmente indefesas, e muitas têm pago um preço alto por este mundo sem Deus em que estamos vivendo. Proteja, Senhor, as nossas crianças. Fortaleça, Jesus, o anjo da guarda de cada uma delas. E o Senhor me concede uma visão, tanto aqui na igreja, como muitas pessoas em casa, mulheres que estão com 2 anjos da guarda. Você pode não saber, mas você está grávida. Este outro anjo já é desta criança. Faça o seu testemunho chegar até nós. Você que sonha em ser mãe, em ser pai, receba do Senhor esta bênção. Você que tem esta missão, você que tem esta vocação, esta é a sua Galileia. A educação dos seus filhos, a formação moral dos seus filhos, o amor, o cuidado dos seus filhos. A sua casa é sua Nínive. É aí que você tem que pregar, é aí que você tem que anunciar o Senhor. O Senhor está como que lavando a sua casa. É como se a sua família estivesse toda enlamaçada. Pessoas que parece que brincaram no barro. E o Senhor está derramando na cabeça de cada um aí na sua casa uma água cristalina, uma água brilhante. E à medida que ela vai descendo pelo seu corpo, ela vai lavando você, purificando você, lavando a sua família. Lava, Senhor, estas pessoas de todo câncer, toda célula cancerígena. Lava, Senhor, de toda infecção, toda inflamação. Lava destes órgãos que não estão funcionando, tudo aquilo que não é para aí estar. Dá-nos, Senhor, saúde do corpo, da alma, do espírito. Lava principalmente, Jesus, a nossa mente, a nossa cabeça. Lava de dentro da nossa mente, Senhor, todo vício, todo apego, todo medo, toda pornografia, todo adultério, toda mentira. Lava, Senhor, do nosso espírito toda corrente que nos prende ao inferno. Eu não me pertenço, eu pertenço a Jesus. Certa vez, um homem se encontrou com um menino que levava numa gaiola muitos pardais.
E o homem perguntou àquele menino: o que você irá fazer com esses passarinhos? E o menino disse: eu vou maltratá-los, eu vou arrancar as penas deles, de uns eu vou quebrar a patinha, de outros eu vou furar os olhos, depois eu vou jogar álcool, eu vou queimá-los. E o homem disse: quanto você quer por estes passarinhos? E o menino respondeu: você não vai querer comprar, isso é pardal, isso não tem valor nenhum, isso vive solto, é só você armar um arapuca, um alçapão, que você pega vários. O homem disse: coloca o teu preço. E o menino então, duvidando daquele homem, disse: eu te vendo cada passarinho desse por 100 reais. E eram muitos. O homem comprou cada um. E depois que o menino se foi, ele abriu a gaiola e todos ganharam a liberdade. Certa vez, Jesus andava por um caminho e encontrou o demônio com várias pessoas algemadas e amarradas. E Jesus disse: o que você fará com estas pessoas? O demônio respondeu: eu vou maltratá-las, eu vou feri-las, eu quero fazê-las sofrer, e depois eu vou matá-las. E Jesus disse: quando você quer por elas? E o demônio respondeu: você não vai querer comprar, elas são egoístas, invejosas, fofoqueiras, elas vão te arrancar a barba, elas vão te açoitar, elas vão te pregar numa cruz. E Jesus disse: quanto você quer por elas? E o diabo respondeu: eu quero toda a tua lágrima e todo o teu sangue. E Jesus disse: feito. E todas as pessoas foram libertas. E Jesus, no alto da cruz, derramando todo o seu sangue e dando o seu último suspiro, e derramando a última gota de lágrima, ele comprou toda a humanidade e nos libertou. Nós não nos pertencemos, nós pertencemos ao Senhor. Obrigado, Jesus, por todo o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Eu quero, Senhor, deixar o meu barco lá na praia. Eu quero ser um pescador de homens. Eu quero anunciar a tua palavra. Usa-me. Usa, Jesus, cada pessoa que está aqui nesta igreja. Usa quem está conosco agora pela TV. Nós somos hoje os teus discípulos. É preciso deixar para ganhar. É preciso deixar a minha vida antiga para que o Senhor me faça novo. Porque o mundo nos escraviza. O mundo quer nos devorar. Jesus quer nos salvar e servir aquele que nos salvou, aquele que nos comprou. É uma graça. Jesus, Ele não precisa de nós, Ele quer precisar.
Eis-me aqui, Senhor. Faça na minha vida segundo a tua palavra. Cumpra-se na minha vida segundo os teus desígnios.